Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Boa noite. Vamos lá. Bom, sejam bem-vindos aqui a essa live de hoje. Nessa live a gente vai falar sobre a agressividade em cães e gatos, o que as estatísticas não mostram. São várias coisas aqui que a gente precisa falar sobre, muito de conscientização, né? Então, essa live aqui, tanto para veterinários quanto para tutores, que eu acho que isso é um problema de saúde pública. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas a isso, melhor para a gente e para os nossos animais, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a se tornarem referência na indicação de psicofármacos, mesmo que você não tenha experiência na área, aliando a sua rotina clínica e faturando mais por consulta. No link que tá na bio aqui no Instagram, você pode deixar o seu melhor e-mail, o seu melhor contato, o WhatsApp, para se você quiser entrar para a próxima turma do FCPA. O FCPA, ele abriu uma turma semana passada, né? Semana retrasada, eu acho. A 16ª turma do FCPA. Os mentorados já estão aqui no nosso grupo de mentoria. A gente vai ter as nossas mentorias ao vivo também, que acontecem todas as últimas quintas-feiras do mês, pra gente trocar figurinhas ao vivo. E se você perdeu as inscrições, se inscreva, coloca lá o seu melhor e-mail, o seu melhor WhatsApp também, para quando tiver uma turma nova, você ser informado aí de de primeira mão, tá? Eu ainda não sei se eu vou abrir as inscrições para esse ano, mas de qualquer forma é interessante vocês já deixarem preparados aí se vocês quiserem. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês me seguissem aqui no Instagram. Eu tô ao vivo também no YouTube. Quem estiver no YouTube, me segue aqui no Instagram, @doutora.katiademartino, que da mesma forma no YouTube tá como @doutora.katiademartino. No YouTube eu deixo as minhas lives todas salvas lá. Tem muito tema, tem muito assunto, tem muita coisa lá que eu já fiz live. Então, se vocês estiverem interessados na área da medicina veterinária, principalmente na área da medicina veterinária comportamental, aplicada aí na área da psiquiatria, da psicofarmacologia, se inscreve no meu canal no YouTube, deixa lá as notificações que você vai ser avisado quando tiver temas novos, tá bom? Essa live aqui é importante vocês compartilharem com várias pessoas, porque a gente precisa passar essas informações. Quanto mais pessoas estiverem informadas, mais animais a gente consegue ajudar, né? Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o nosso tema, então. A agressividade é um dos problemas mais citados em estatísticas de abandono e eutanásia no mundo, não só no Brasil, tá, gente? Mas no mundo. E os números não contam toda a história. Essa live aqui é uma oportunidade para você, veterinário, compreender o quanto a educação precoce, a socialização bem feita e o manejo adequado pode mudar totalmente esse cenário, né, da clínica de um animal, do comportamento de um animal. E para os tutores é uma oportunidade para vocês entenderem que a agressividade, na verdade, ela não é uma maldade, ela é um sintoma e ela é um sinal de sofrimento emocional e físico, e que buscar ajuda o quanto antes para os animais melhor, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre os fatores que estão por trás da agressividade e os erros mais comuns de manejo e as estatísticas de impacto em saúde pública e, principalmente, o que a gente pode fazer em termos de prevenção
conscientização e prevenção da agressividade. Quando a gente pensa em problemas de comportamento, em cães e gatos, a agressividade ela é sem dúvida um dos maiores problemas, um dos maiores motivos de procura em consulta comportamental, né? E também uma das principais causas de abandono e de até eutanásia nos animais. Mas a pergunta é, será que a gente está olhando da forma certa a agressividade? Será que a agressividade é de fato o problema principal ou ela é um sintoma de algo muito mais profundo? É nisso que a gente vai conversar hoje. Vou falar um pouco sobre as estatísticas aqui, né? O impacto real na agressividade no mundo, tá, gente? Existem estudos no mundo todo e um dos principais problemas de abandono e de eutanásia, infelizmente, é a agressividade. Nos Estados Unidos, a agressividade ela é a principal causa de abandono e eutanásia em cães jovens e adultos. Estima-se que 70% dos atendimentos de comportamento envolve algum tipo de agressividade. Aqui no Brasil, ainda a gente não tem muita informação, a gente não tem muito artigo, né? A gente não tem muito dado sobre a agressividade, mas abrigos e ONGs, né? Eles acabam relatando que a agressividade é um dos principais motivos para a devolução desses animais de volta, né, para a ONG. E aí a gente tem uma reflexão aqui, né? A gente não está perdendo os animais por doença, mas por falta de compreensão pelo comportamento deles. E o que está por trás da agressividade? O que acontece? O que causa uma agressividade, né, gente? Quem nunca pegou um caso de agressividade? Quem nunca teve um animal que acaba sendo mais agressivo, né? Quantas vezes, não só eu, como os meus alunos, meus mentorados também, é muito comum, né? Eu nunca fiz uma estatística minha, tá, gente? Mas a agressividade, a agressividade pode surgir de várias formas, né? Ela pode ser direcionada a tutor, ela pode ser direcionada a outros cães, ela pode ser direcionada a pessoas dentro de casa, a pessoas fora de casa, né? Agressividade territorial, agressividade por posse de recurso. Então, assim, pelo menos algum tipo de agressividade as pessoas, vocês, né, veterinários, tanto veterinários quanto tutores já devem ter percebido, né? Mas o que está por trás realmente de agressividade? Eu sempre digo aqui que agressividade, não só agressividade, mas a gente está falando sobre ela hoje, é somente a pontinha do iceberg. O que aconteceu na vida desse animal que ele desenvolveu agressividade, ele precisou ter a agressividade como uma forma, teoricamente, de defesa. Primeiro, a gente precisa entender que a agressividade é um comportamento normal, né? Mas o excesso de agressividade também não é normal. Os cães e os gatos, eles têm momentos agressivos, reativos a algumas coisas, a determinadas coisas, mas o excesso de agressividade, aquela coisa impossível, aí sim é um caso que a gente precisa ter um alerta, né? Um sinal vermelho aí. Bom, tá mudo? Deixa eu ver aqui. Que estranho. Gente, desculpa, eu tô no YouTube aqui. Só estão falando que tá mudo o meu som. Complicado, viu? Deixa eu ver aqui. O meu ativar e desativar o som. Vamos ver se agora foi. Pra mim aqui, teoricamente, tá normal. Complicado. Se não tiver
passando no YouTube aqui, eu vou rever, né, a live, eu sempre revejo. Se caso ela estiver muda ainda, aí eu vou cancelar a live e eu vou subir a live em outro dia, tá, gente? Então, se tiver esse problema, vem aqui pro Instagram, que eu imagino que esteja normal aqui, porque ninguém falou que estava mudo. Bom, vamos lá. Quais são os principais problemas? Primeiro problema, falta de socialização precoce. Esse é um dos principais problemas e que nós veterinários... Ótimo, Bárbara, obrigada. Então é só no YouTube mesmo. Qualquer coisa eu cancelo a live e aí eu subo a live de novo. Vamos lá. Então, assim, um dos principais problemas que a gente pega, né, muito comum, é a falta de socialização no período sensível dos nossos filhotes. E que acontece em cães de 3 a 12 semanas de vida e em gatos de 2 a 7 semanas de vida. E o que acontece nesse bendito período que esses animais não podem se socializar? O problema é que eles estão em fase de imunização, em fase de vacinação. E a gente entra, o que acontece? A gente entra na faculdade, a gente entra na graduação com aquele baita medo de que animal, filhote que está sendo vacinado não pode sair de casa, precisa virar uma bolha. E aí é um erro enorme que a gente faz na socialização dos nossos animais. Porque os nossos animais, eles estão em período sensível. E tudo que eles coletam, né? Ótimo, beleza, obrigada, viu? Eu vou dar uma olhada, vou ver se caso não tiver mudo mesmo, eu cancelo a live de lá e subo ela no outro dia, tá bom? Mas obrigada por você ter falado. Então, assim, o grande problema é que esses animais, eles estão em fase de imunização. E nós, veterinários, clínicos, falamos o quê? Enquanto ele estiver tomando as vacinas, ele não pode sair de casa. E aí aí é que vira um problemaço. Porque os nossos animais, eles precisam estar socializados nessa fase. Tudo que a gente mostra, expõe esse animal nessa fase de uma forma positiva, de uma forma equilibrada, né? Porque se caso gerar um trauma também é um problema, né? Mas tudo que for exposto nessa fase de socialização equilibrada, preventiva, positiva, a gente vai ter o quê? Um animal mais equilibrado no futuro. Tudo que a gente planta, né, na fase de infância, a gente vai colher na fase adulta daquele animal. É muito comum pessoas, né? Nossa, ele era tão bonzinho quando ele era filhote, agora ele virou um monstro. Então, por quê? Filhote, né? Ele tem comportamentos de filhote, mas se a gente não socializa um filhote numa fase correta, ele vai ter problemas de socialização no futuro. E um dos problemas de socialização, os problemas de comportamento, é a agressividade, a reatividade diante de algum estímulo, seja ele ruim ou que ele não tenha conhecido, né? Então, assim, é a questão da luta e a fuga. Ou ele vai fugir, ou se ele não tiver opção de fugir, ele vai reagir àquele estímulo. Então, um dos principais problemas é a falta de socialização precoce, que infelizmente a gente não aprende isso na faculdade, e que a gente aprende é que o animal precisa ficar numa bolha até total imunização. E aí é um grande erro. Eu não vou falar de como a gente consegue fazer isso. Dá para fazer? Dá. E a gente precisa fazer de uma forma controlada. Não é indiscriminada, não. Mas é uma forma controlada, onde a gente vai expor aquele filhote de uma forma muito controlada para a gente evitar problemas, né? Que a gente já sabe. Problemas virais aí, como uma sinomose, como uma parvovirose, entre outros problemas. Tá? Não tô negligenciando a área da veterinária na questão preventiva, mas a gente precisa entender que a prevenção não é só clínica, mas é também comportamental, é também na questão emocional daquele animal, porque senão a gente vai ter problemas no futuro também. E um dos problemas é a agressividade, que pode ser
que pode ser não, é a maior causa de abandono e de eutanásia no mundo todo, também por causa disso. Manejo inadequado, né? Então, animais que estão passando por algum tipo de adestramento, desde já que aprendi contigo sobre isso, indico a socialização já no período vacinal, é exatamente isso. É o André, né? Você é o André. O André, ele foi o meu mentorado, ele foi aluno do FCPA, e que bom que você tá conseguindo mudar, né? Mudar um pouquinho, pensar fora da caixinha e trabalhar no modo preventivo na questão emocional também, né? Muito bom, muito bom. Então, manejo inadequado. Quando a gente pega aquele animal e coloca, por exemplo, num adestramento onde existe punição, a gente vai aumentar o risco de medo daquele animal e, consequentemente, de uma reatividade. O que a reatividade vai fazer? Provavelmente vai tomar uma mordida, tá? Animais com metodologias onde a gente trabalha com punição, com aversivos, aumenta a agressividade. E não sou eu que estou falando isso. Eu vou deixar muitas referências bibliográficas para vocês aqui quando eu salvar essa live. E aí vocês podem entrar em todas as referências bibliográficas. Até também já fiz várias lives aí sobre punição, né? Punição funciona? Dá uma olhadinha nessa live e você vai ver o quanto que é problemático quando a gente trabalha com métodos aversivos, punitivos nos nossos animais. Que aí, um dos principais problemas é o aumento da agressividade, tá? Então, punição física aumenta o risco de mordida, beleza? Falta de enriquecimento ambiental. Quando a gente não supre as necessidades básicas dos nossos animais, e o enriquecimento ambiental ele vem para isso, não é para entreter seu cachorrinho enquanto você está assistindo Netflix, não é para entreter seu cachorrinho enquanto você está saindo de casa e trabalhar, não é. Enriquecimento ambiental é a gente expor aquele animal a estímulos onde as necessidades básicas deles estejam sendo supridas no modo artificial, porque a gente tirou eles dentro do habitat deles e botamos dentro de um apartamento, dentro de uma casa. E o animal, né, o cão, o gato, ele precisa ter comportamentos de cão e de gato. E se a gente não supre essas necessidades básicas no enriquecimento ambiental, acontece o quê? Aumento de estresse. Com aumento de estresse, né, o estresse acumulado, aumenta a chance desses animais serem agressivos e se tornarem reativos, né? Históricos de traumas, históricos de negligências, animais abandonados, animais que sofreram maus tratos, né, que ficaram presos, né, tomaram bronca, enfim, várias coisas a gente já sabe disso, aumenta a chance de agressividade, né? Genética e predisposição racial. Existe uma genética, existe uma predisposição racial de alguns animais para aumentar a agressividade, mas fazendo aquela continha da genética, né? O fenótipo é o genótipo mais o ambiente, a gente precisa entender que o ambiente também, se ele é um ambiente punitivo, vai aumentar a chance daquele animal se tornar um animal reativo, agressivo. Agora, se esse ambiente for um ambiente um pouco mais previsível, controlado e positivo, a gente vai diminuir a predisposição genética e racial daquele animal em se tornar um animal agressivo, tá? Então, o ambiente é importantíssimo para aquele animal se tornar ou não um animal agressivo, tá bom? O cão, ele não nasce agressivo, ele aprende a reagir assim com agressividade diante de experiências negativas ou de ausência de experiências positivas, né? Então, experiências negativas e punição gera muito mais agressividade. E quais as consequências da falta do manejo adequado? Vamos lá.
as consequências da falta de manejo adequado. Animais vivendo em estado crônico de medo e de estresse, né? Então, o grande problema aí que às vezes não, muitas vezes a gente pega, é aquele animal confinado, né? Aquele filhotinho num quadradinho, sem estímulo nenhum, aquela casa com uma superpopulação de cachorro, onde não tem estímulo nenhum também, ou então quando tem estímulo aumenta a agressividade entre eles, por posse, enfim, e aí a gente não sabe o que faz, né? Risco para vizinhos, para tutores, familiares, então a gente aumenta a chance daquele animal se tornar agressivo a pessoas, né? Porque ele não tem tudo aquilo que a gente já tinha falado inserido, né, de uma forma boa. Abandono. Então a gente sabe que existe casos de abandono, principalmente. Gente, eu vou falar um caso para vocês, que na época que eu era estagiária, eu ainda estava na faculdade, eu trabalhava numa empresa grande aqui de São Paulo, e eu lembro que eu era enfermeira eu era enfermeira do hospital veterinário de lá, e abandonaram um poodle no banho e tosa. E, cara, tipo, abandonaram, e era final de ano, era meio que Natal, Ano Novo, né? E eu ia ficar de plantão num desses períodos. Eu não lembro se era Natal ou se era Ano Novo, mas eu ia ficar de plantão. E aí aquele cachorro, assim, eu comecei a ganhar muito mais empatia com aquele cachorro, né? Aquele cachorro a gente começou a interagir muito mais eu com ele e tal. E eu lembro que eu fiquei com muita dó dele e eu levei ele para passar o Natal na minha casa, né? Na minha casa, na época, eu morava com os meus pais, morava com a minha irmã, com o meu irmão, era a família inteira. E aí depois eu descobri o porquê que ele foi abandonado no banho e tosa. Ele era um cachorro muito agressivo. E ele era um cachorro agressivo no sentido de posse por recurso. Então, assim, ele, no momento que ele estava comigo, ele estava muito bem. A partir do momento que eu deixei ele dentro de casa, ele começou a proteger a casa inteira e começou a proteger a minha mãe e minha irmã. Eu não conseguia nem chegar perto dele. Então eu percebi que a causa do abandono dele ter sido abandonado, foi exatamente por ele ser um cachorro agressivo. Só que o que aconteceu? Eu já tinha pego ele, eu já tinha tido um vínculo com ele, ele começou a ter um vínculo com a minha irmã, com a minha mãe, e eu tive uma responsabilidade naquela adoção, né? Então eu não abandonei ele de novo. Mas muitas vezes as pessoas acabam abandonando aquele cachorro de novo por falta de entendimento daquele comportamento, né? Então, infelizmente, o abandono aí é o que gera também esse problema, né? Então, muitos cachorros são abandonados por isso. A eutanásia como destino comum para alguns animais que poderiam ter sido reabilitados. Aqui no Brasil, ainda bem, né, pensando aqui, nós somos latinos, a gente tem um pouco mais de empatia com os nossos animais do que outros países, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, a causa de, assim, a eutanásia, ela é dita desde a primeira consulta. Nossa, é o seguinte, se não der certo, a gente vai lá e faz eutanásia no seu cachorro. Aqui no Brasil, se a gente fizer isso, primeiro que os tutores vão ficar, né? Meu Deus, você tá mandando matar meu cachorro. E a gente tem aquela questão de, caramba, a gente consegue melhorar, né? Porque muitas vezes a melhora daquele cachorro tá em toda a falha de manejo que não está acontecendo, né? Que está acontecendo para ele se tornar um cão agressivo, né? Então, assim, ainda bem que no Brasil a gente não tem essa cultura de mandar sempre eutanasiar os nossos animais, tá? Mas, mundialmente, isso é muito comum. Infelizmente. Infelizmente, porque se tivesse programas de conscientização, né, na hora da adoção, uma adoção responsável, no problema, na questão da socialização precoce, né, na questão de treinos de adestramento
voltados para adestramentos positivos, a gente ia ter muito menos problema e a gente ia ter muito mais conscientização dos tutores para que isso não aconteça, para que o abandono não aconteça, para que a eutanásia não aconteça nesses animais, né? Bom, estudos internacionais relatam que até 40% das eutanásias em cães são motivadas por problemas de comportamento, especialmente agressividade, como eu já tinha dito aqui, né? Isso, pois isso é uma frieza mesmo. Países latinos, eles têm uma empatia muito maior com os animais, né? E nós, eu acho que mais do que o Brasil, impossível, mas tudo bem. Bom, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, gente? Primeiro, é aquela conscientização que eu tinha falado aqui, né? A educação do tutor desde a adoção. A adoção, ela é importantíssima, mas a escolha é extremamente responsável. Primeiro que as ONGs, elas precisam ver, né? E isso já está acontecendo há muito tempo também, né? ONGs muito sérias, elas veem o perfil da família e elas veem o perfil do animal para ter uma melhor adoção. E ainda bem que isso acontece, mas aquela adoção, ela precisa ser responsável, o tutor precisa ser responsável por aquele animal. E não é terceirizando problema para adestrador, não é terceirizando o problema para o veterinário comportamental, não é terceirizando o problema para o outro veterinário. Ele precisa entender as limitações do seu cão e trabalhar em cima das limitações, tá? Claro que a gente tem é fundamental a nossa conscientização também e um trabalho para a gente conseguir melhorar a questão do ambiente familiar, né? Mas é importantíssimo o tutor estar empenhado que aquele animal ele tem uma certa limitação. E vai ter, tá, gente? O cachorro ele não vai melhorar da água pro vinho, não vai. As pessoas têm que entender que eles têm limitações e trabalhar em cima dessas limitações, né? Orientação sobre socialização e estímulos nos primeiros meses. Veterinários precisam conscientizar que filhotes precisam de socialização mesmo na fase da imunização, gente. Precisa ser feita uma socialização. Existe método? Existe. Então procurem vocês entenderem sobre etologia para vocês trabalharem dentro da clínica de vocês e orientarem os tutores desde a primeira consulta, porque vocês são importantíssimos nesse processo. O filhote, ele vai para o clínico para tomar a primeira vacina, ele vai para o clínico para fazer o primeiro exame, e é o clínico que precisa passar essa orientação. Você não aprendeu sobre etologia na graduação, você não aprendeu sobre comportamento na graduação. Então procure ajuda, procure cursos, né? Eu falo aqui tanto do FCPA. O FCPA é o meu curso que eu oriento muito. Não é só para veterinários que queiram se tornar veterinários comportamentais, mas para todos os veterinários, porque todos os veterinários precisam ter conscientização de que os nossos filhotes precisam ser socializados mesmo no período vacinal, tá bom? Enriquecimento ambiental. Também a gente precisa orientar sobre enriquecimento ambiental. E é como eu disse aqui, enriquecimento ambiental não é simplesmente entreter o cão. É ativar as necessidades fisiológicas, né, emocionais e inatas do cão e do gato para a gente melhorar a questão do estresse que ele acaba vivendo se ele não tem nenhum tipo de estímulo. Capacitação dos veterinários clínicos para identificar sinais precoces de risco. Também, veterinários clínicos precisam entender quais são os riscos que aquela família acaba tendo em cima daquele cão. Vamos pensar aqui num caso onde é uma família, um casal de idosos, sei lá, um de 70, outro de 80 anos com um animal agressivo. O que vai acontecer? Né? A gente precisa identificar os sinais de risco que aquela família pode estar vivendo e orientar a melhor forma de trabalhar com isso,
né? Então, é conscientização, a gente precisa ter isso em mente também, né? Campanhas de conscientização pública sobre o impacto da punição, isolamento e negligência. Também, nós precisamos entender que existem várias metodologias de adestramento, né? Mas metodologias de adestramento trabalhadas cientificamente aprovada é o que funciona. Não é importantíssimo a gente não trabalhar com metodologias do achismo. Tem muita gente, tem muito profissional que trabalha desse tipo de metodologia. E eu posso falar que é muito caso de problemas comportamentais envolvendo agressividade, que aquele animal começou a tomar punição desde pequenininho, começou com o enforcador, daí depois não deu certo com o enforcador, foi pro borrifadorzinho, aí não deu certo o borrifador, aí foi pro coleira de choque, aí foi pra focinho, enfim, ele só vai escalar ainda mais o método de punição e não vai adiantar absolutamente nada. O que aconteceu? Aquele cachorro já tentou de tudo e aquele cachorro está extremamente agressivo. É muito comum chegar isso para mim, aqui para as consultas. E aí o que eu preciso fazer é uma lavagem cerebral na cabeça dos tutores para entender que punição só piora ainda mais a questão da agressividade do cachorro dele. E que, infelizmente, às vezes a gente acaba pegando casos muito mais complicados, sendo que essas conscientizações, né, tanto que eu falo aqui no Instagram, como a gente mostrar isso para o mundo, quanto mais os tutores entenderem que esse tipo de metodologia só piora ainda mais, melhor, porque a gente vai ter mais conscientização em não procurar esses profissionais, né? Políticas públicas. O governo precisa entender isso. Isso é um problema de saúde pública. O governo precisa trabalhar em cima disso, né? Incentiva programas de socialização e educação canina. Ai, se o Brasil tivesse isso, né? Seria o melhor dos mundos, né? Programas de socialização de filhote e de educação canina. Quando a gente vai adotar um filhote ou quando a gente vai comprar um filhote, a gente precisa ter aula, né, de educação canina, de bons modos de socialização. Cara, seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. E isso lá fora, com certeza vai estar, já tá bem. Aqui não tem nem, a gente não consegue nem conversar direito, tanta gente falando um monte de coisa, né, mas ninguém para entender aí com embasamento científico. Redução de venda indiscriminada de filhotes sem orientação. O canil, ele vai querer te vender o filhote. Ele não vai querer fazer uma venda compatível com o estilo de vida que você tem, né? Então tem que tomar muito cuidado. E outra, peguem canis que eles têm referência. Vejam os pais desses filhotes. Vejam a ninhada desses pais. Veja o perfil dos pais. Cara, é super importante a gente entender qual que é o perfil da mãe, qual o perfil do pai, pra gente entender um pouco mais o perfil da ninhada, gente, né? Quanto mais a gente trabalhar na questão de comportamento da cruza do pai e da mãe, melhor comportamento os filhotes vão ter. Só que será que os canis, eles estão interessados em comportamento ou eles estão interessados em estética, hein? Aí é uma coisa que eu vou deixar aqui na pontinha da interrogaçãozinha para vocês. Apoio a famílias que convivem com animais com transtornos comportamentais. Isso já foi visto, iniciativa já com países como Reino Unido e Canadá, né? E se o Brasil pudesse fazer isso, seria muito bom. Então a gente dá o apoio para aquelas pessoas, né? Que em situação, com casos muito mais graves aí, para a gente conseguir trabalhar da melhor forma, para evitar, gente, o abandono e a eutanásia. É isso que é importantíssimo, né? E aí eu deixo uma frasezinha como reflexão aqui para vocês. A agressividade, ela não é o problema. A agressividade
É o grito de um animal que não foi compreendido desde o começo da sua vida, que ele não foi socializado, que ele foi punido, negligenciado. E se a gente quiser mudar esse cenário, a gente precisa começar com educação e conscientização. Tanto tutores quanto profissionais, né, que trabalham com comportamento e veterinários também, clínicos, seja aqui e que área você tiver. É importantíssimo, porque ele é seu paciente, né? E aí, eu convido vocês aqui a entrarem para o FCPA, para vocês entenderem melhor sobre comportamento, aliar isso dentro da sua rotina clínica e sair, pensar um pouco fora da caixinha para que você melhore a questão do seu paciente, melhore a questão do bem-estar dentro da sua clínica veterinária. Consequentemente, também trabalhar com psicofármacos, com terapias alternativas, né, como cannabis medicinal, floral e homeopatia. Se você conhece e que tem alguém que precisa dessa informação, dessa live, compartilha, tá bom? Quanto mais pessoas a gente compartilhar, melhor para todos nós, nos animais e, enfim, o mundo todo. E aí é isso, gente. Eu vou deixar as referências bibliográficas para vocês no final e a gente se encontra na quarta-feira que vem, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.